Você já se sentiu desconfortável ao receber elogios ou reconhecimento das suas próprias qualidades? Já percebeu que, em certas situações, acaba se diminuindo diante das outras pessoas? Talvez sem notar, você tenha criado o hábito de esconder seu verdadeiro potencial por medo de incomodar ou causar algum desconforto aos outros. Muitas vezes você pode ter se esforçado tanto para atender às expectativas alheias que acabou se esquecendo de quem realmente é. Esse comportamento não é incomum. Muitas pessoas vivem presas nesse ciclo, acreditando erroneamente que precisam apagar seu brilho, esconder seus talentos e reprimir sua autenticidade para serem aceitas. Se você se identifica com isso, chegou o momento de entender por que está agindo assim e como quebrar definitivamente esse padrão prejudicial. Neste vídeo, você vai conhecer 9 princípios estoicos poderosos que irão transformar sua autopercepção, ajudando você a romper com essas limitações e finalmente ocupar o espaço que realmente merece. Antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a viver com mais sabedoria e confiança. Primeiro princípio: não se contente com migalhas. Você não foi feito para aceitar pouco. Epicteto já dizia: ninguém pode diminuir você sem o seu consentimento. Pense na história da Júlia. Ela sempre teve grandes sonhos, mas cresceu ouvindo que precisava ser mais humilde. Júlia começou a aceitar empregos abaixo do seu potencial, relacionamentos que não a valorizavam e amizades superficiais. Ela estava literalmente se espremendo para caber em espaços pequenos. Durante anos, Júlia conviveu com um sentimento constante de insatisfação. Cada emprego parecia mais frustrante que o anterior e cada relacionamento terminava com uma sensação de vazio. Suas amizades eram numerosas, mas poucas eram realmente profundas ou significativas. Sem perceber, Júlia começou a acreditar que talvez o problema fosse ela mesma. Ela se questionava constantemente: será que estou exigindo demais? Será que devo me contentar com menos? Certa noite, após mais uma frustração no trabalho, Júlia refletiu profundamente sobre sua vida. Olhando ao redor, percebeu algo dolorosamente claro. Ela havia aceitado viver uma vida muito menor do que aquela que realmente desejava. Em vez de perseguir seus objetivos com determinação, estava se contentando com migalhas, acreditando que era isso que merecia. Nesse momento decisivo, Júlia lembrou-se da frase de Epicteto que havia lido há algum tempo: ninguém pode diminuir você sem o seu consentimento. Ela percebeu que ninguém havia imposto essa situação sobre ela. Era ela quem tinha permitido. Ao reconhecer isso, Júlia sentiu um misto de tristeza e alívio, porque entendeu que se ela tinha permitido, também podia mudar. A partir daquele dia, Júlia decidiu que não aceitaria mais menos do que sabia merecer. Ela começou a recusar propostas profissionais que não correspondiam ao seu valor e parou de aceitar relacionamentos onde não era valorizada. Com os amigos, passou a selecionar melhor quem realmente acrescentava algo positivo à sua vida. Inicialmente, algumas pessoas estranharam a mudança e até criticaram, dizendo que ela estava sendo arrogante ou exigente demais. Mas Júlia entendeu que essas críticas vinham de pessoas acostumadas a vê-la pequena. Ao manter-se firme em sua nova postura, ela começou a atrair novas oportunidades e pessoas que verdadeiramente reconheciam e valorizavam seu potencial. O resultado? Sua vida mudou radicalmente. Surgiram oportunidades profissionais que antes pareciam impossíveis, relacionamentos mais sinceros e amizades mais autênticas. Júlia finalmente percebeu que a abundância só aparece quando você para de aceitar as migalhas oferecidas pelos outros. A lição que Júlia aprendeu é clara e poderosa. Quanto menos você aceita se diminuir, mais claramente seu valor se torna evidente para o mundo. Você merece mais do que pequenas concessões. Você merece o melhor. Não permita que opiniões externas ou medos internos te convençam a aceitar menos do que o suficiente. Lembre-se sempre que o valor que você tem não pode ser diminuído simplesmente porque alguém não o reconhece. Segundo princípio: não peça permissão para ser você mesmo.
Marco Aurélio dizia: o respeito que você recebe do mundo é um reflexo do respeito que você tem por si mesmo. Por quanto tempo você vai pedir permissão para ser quem você realmente é? Carlos passou a vida tentando agradar os outros. No trabalho, em casa, entre amigos. Toda vez que tentava ser autêntico, sentia culpa por não se encaixar. Desde cedo, Carlos aprendeu que precisava ser querido por todos. Cresceu acreditando que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. No trabalho, escondia suas opiniões e ideias, sempre concordando com os colegas para evitar conflitos. Em casa, guardava seus sentimentos para não preocupar a família e, entre amigos, fingia interesse em coisas que, no fundo, não gostava. Carlos vivia com uma constante sensação de desgaste emocional, tentando equilibrar as diferentes versões que havia criado para agradar cada grupo social. No fundo, ele sentia uma profunda tristeza por perceber que ninguém conhecia sua verdadeira essência. Tudo mudou numa noite em que, durante uma conversa com um amigo próximo, Carlos ouviu algo que o fez refletir profundamente. Por que você se esforça tanto para ser alguém que não é? Quem realmente gosta de você, gosta exatamente como você é. Aquelas palavras simples o impactaram profundamente. Carlos percebeu que sua vida havia se tornado uma encenação constante. A partir desse momento, decidiu que não pediria mais permissão para ser autêntico. Ele entendeu que ser ele mesmo não era um favor que fazia aos outros, mas uma obrigação que tinha consigo próprio. Começou aos poucos. No trabalho, passou a expressar suas ideias verdadeiras, mesmo que diferentes das dos colegas. Em casa, começou a falar abertamente sobre seus sentimentos e necessidades, e entre os amigos, parou de se forçar a gostar das mesmas coisas. Inicialmente, Carlos enfrentou resistência e até críticas. Alguns colegas estranharam sua postura assertiva, familiares ficaram surpresos com sua sinceridade repentina, e alguns amigos se afastaram. Mas, para sua surpresa, as pessoas que ficaram foram aquelas que realmente valorizavam quem ele era de verdade. A mudança não só aliviou o peso que ele carregava, mas trouxe uma sensação de liberdade e realização pessoal. Carlos percebeu que, ao parar de pedir permissão para ser ele mesmo, começou a atrair relacionamentos genuínos e oportunidades alinhadas com seus verdadeiros valores. A lição é clara: seja autêntico, sem desculpas nem explicações desnecessárias. As pessoas que realmente importam vão valorizar exatamente quem você é. Terceiro princípio: quem não te valoriza não merece o seu tempo. Você já percebeu que quanto mais disponível você está para quem não te valoriza, menos respeito recebe? Seja seletivo com quem permite em sua vida, ensinava Marco Aurélio. Fernanda viveu anos em um relacionamento abusivo, onde constantemente era desvalorizada e criticada. Por mais que se esforçasse para agradar seu parceiro, nada parecia suficiente. Ela sempre buscava aprovação e afeto, mas só recebia críticas e desprezo em troca. No início, Fernanda acreditava que aquele comportamento pudesse melhorar com o tempo, acreditando que seu amor e dedicação seriam suficientes para transformar o relacionamento. Ela fazia concessões constantes, sacrificava seus próprios desejos e sonhos e se esforçava para evitar conflitos. Mas com o passar dos anos, a situação apenas piorou. Fernanda começou a perder a confiança em si mesma, acreditando cada vez mais nas críticas do parceiro. Seus amigos notavam sua mudança de comportamento e tentavam alertá-la, mas ela se afastava, acreditando que não merecia apoio ou compreensão. Fernanda começou a se isolar emocionalmente, evitando encontros sociais e familiares por vergonha da sua situação. Um dia, durante uma conversa franca, uma amiga próxima perguntou diretamente: Fernanda, até quando você vai permitir que alguém te trate assim? Você realmente acredita que merece essa situação? Essas perguntas simples, porém profundas, tocaram Fernanda profundamente. Ela finalmente percebeu que estava presa em um ciclo prejudicial do qual precisava se libertar. Tomada por uma nova consciência de seu valor próprio, Fernanda decidiu enfrentar seus medos e romper com o relacionamento abusivo. Não foi fácil, mas com o tempo ela recuperou sua autoestima e confiança. Reaproximou-se dos amigos,
voltou a participar de atividades que amava e redescobriu o prazer nas coisas simples da vida. Fernanda aprendeu que nunca deve aceitar menos do que merece e que estar ao lado de alguém que não reconhece seu valor é uma perda de tempo preciosa. Sua coragem ao dizer não ao desprezo abriu espaço para relacionamentos saudáveis e sinceros. A maior lição é clara: quem não te valoriza não merece nem seu tempo nem sua energia. Escolha sempre estar perto daqueles que verdadeiramente reconhecem e valorizam quem você é. Quarto princípio: você não é obrigado a encaixar onde não cabe. Epicteto ensinava: não procure ajustar-se a algo que claramente não é para você. Pense na história de Rodrigo, que vivia uma amizade complicada com dois amigos, Lucas e Pedro. Lucas era o elo entre os três amigos, sempre promovendo encontros e mantendo o grupo unido. No entanto, Pedro não gostava muito de Rodrigo e deixava isso claro através de pequenos gestos, comentários sarcásticos e uma constante atitude fria. Rodrigo, tentando ser aceito e manter o trio unido, fazia de tudo para conquistar a aprovação de Pedro. Ele evitava assuntos que pudessem incomodar. Mudava seu comportamento para parecer mais alinhado aos gostos de Pedro e constantemente procurava sua validação. No entanto, quanto mais Rodrigo se esforçava para agradar, mais Pedro o desprezava. A situação começou a se tornar cada vez mais insustentável. Rodrigo sentia-se ansioso e triste sempre que estavam juntos, e até a amizade com Lucas começou a sofrer pelo desconforto criado por essa dinâmica. Certa noite, após mais um encontro frustrante, Rodrigo conversou abertamente com Lucas sobre como estava se sentindo. Lucas foi honesto e admitiu que também percebia a tensão e a falta de afinidade entre Rodrigo e Pedro. Foi então que Rodrigo percebeu algo libertador. Ele não precisava forçar uma amizade com alguém que claramente não queria sua presença. Rodrigo compreendeu que tentar se encaixar em um espaço onde não era bem-vindo estava roubando sua paz e felicidade. Ele decidiu, então, tomar distância daquela dinâmica tóxica e permitiu-se buscar amizades que fossem mais compatíveis com quem ele realmente era. A decisão não foi fácil, mas assim que Rodrigo se afastou daquele ambiente, percebeu uma mudança imediata em sua vida. Ele começou a atrair pessoas que o aceitavam sem condições ou críticas. Aos poucos, construiu amizades mais saudáveis, baseadas em respeito mútuo e admiração genuína. Rodrigo finalmente compreendeu que seu valor nunca deveria ser negociado, especialmente por pessoas incapazes de reconhecê-lo. Essa experiência ensinou Rodrigo uma lição fundamental. Você não precisa se deformar para caber em lugares pequenos. Se um espaço exige que você abandone quem você realmente é, então esse espaço não merece você. Quinto princípio: seja grande e não tenha medo de ocupar espaço. Sêneca dizia: não é porque os outros têm medo da sua grandeza que você deve se apequenar. Pense na história de Ana, que cresceu em uma família onde suas conquistas nunca eram reconhecidas. Desde criança, Ana era inteligente, talentosa e ambiciosa, destacando-se naturalmente nas coisas que fazia. Porém, em sua casa, cada vitória era minimizada ou ignorada, como se seu sucesso incomodasse mais do que alegrasse. Ao longo dos anos, Ana começou a acreditar que sua grandeza era um problema. Sempre que conseguia algo importante, em vez de comemorar, sentia uma culpa silenciosa, preocupada em não ofuscar seus irmãos ou incomodar seus pais. Com o tempo, passou a esconder suas conquistas. Passou a não ter grandes ambições e até mesmo a se auto-sabotar para evitar conflitos familiares. Essa atitude a deixou profundamente infeliz e frustrada. Ana sabia que podia realizar grandes coisas, mas sentia-se presa pela necessidade constante de se encaixar nos limites impostos por sua família. Uma conversa sincera com sua avó, uma mulher sábia e observadora, mudou tudo. Ana, você não nasceu para ser pequena. Nunca permita que alguém limite a sua luz só porque não conseguem lidar com seu brilho. Essas palavras simples e poderosas despertaram algo dentro de Ana. Ela entendeu que não precisava diminuir quem era para ser amada ou aceita. Decidiu então mostrar-se como realmente era, sem desculpas nem medo das reações. No início, houve resistência familiar,
Mas sua coragem acabou abrindo espaço para conversas honestas e mudanças importantes dentro da dinâmica familiar. Com o tempo, Ana percebeu que aqueles que a amavam de verdade aprenderam a valorizar sua grandeza. Ela finalmente sentiu liberdade para brilhar intensamente, alcançando objetivos ainda maiores e inspirando aqueles ao seu redor. Ana aprendeu que sua verdadeira força estava justamente em ser quem era, sem se encolher para caber em expectativas alheias. Lembre-se sempre, parar de se diminuir é o primeiro passo para viver com plenitude e respeito. Sexto princípio: não confunda modéstia com autoanulação. Há uma diferença gigantesca entre ser humilde e se anular. A verdadeira humildade reconhece talentos sem arrogância, mas a autoanulação finge que eles nem existem. Os estoicos ensinavam que reconhecer suas virtudes não é vaidade, é consciência. E essa consciência é o que nos permite viver de forma íntegra com o que somos e com o que podemos oferecer ao mundo. Pense na história de Carmen. Ela era uma mulher talentosa, cheia de ideias e com uma energia contagiante. Antes de casar, sonhava em empreender, em estudar fora do país, em crescer profissionalmente. Mas após o nascimento dos filhos e o início de um casamento exigente, Carmen passou a abrir mão, um por um, de seus sonhos. No começo ela dizia para si mesma que era apenas uma fase, mas os anos passaram e Carmen passou a viver exclusivamente para os outros. Cuidava da casa, dos filhos, atendia às vontades do marido, da família e colocava suas próprias vontades sempre por último. Começou a acreditar que suas ambições eram egoísmo, que pensar em si mesma era errado. Ela era vista como uma mulher admirável por todos, mas por dentro sentia-se cada vez mais apagada. Não se reconhecia mais no espelho, até que durante uma conversa com a filha mais velha, ouviu algo que a despertou. Mãe, eu admiro tudo o que você fez por nós, mas eu não quero crescer acreditando que é preciso abrir mão de si mesma para ser amada. Aquela frase foi como um choque de realidade. Carmen percebeu que estava ensinando, com o próprio exemplo, que amor significa anulação, e decidiu que precisava mudar. Não apenas por ela, mas pelas filhas que estavam aprendendo a ser mulheres observando seus passos. Ela voltou a estudar, iniciou um pequeno negócio de casa, e aos poucos foi retomando sua voz. Ainda era mãe, esposa, mulher de família, mas agora também era Carmen, com sonhos, com identidade, com brilho. Essa é a essência do que os estoicos ensinavam. Honrar sua natureza, seus talentos, sua verdade. Você não precisa esconder seus talentos e sonhos para parecer modesto. Quem vive se diminuindo para não incomodar, silencia sua natureza ficando presa dentro da própria alma. Comece a se expressar com verdade e coragem. O mundo precisa do seu brilho, não da sua ausência. Sétimo princípio: o silêncio sobre sua dor não é força, é prisão. Quantas vezes você engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes se calou para manter a paz, mesmo quando sua alma gritava por socorro? Os estoicos valorizavam o autocontrole, mas também sabiam da importância de reconhecer o que se sente. Fingir que está tudo bem quando não está, não é força, é negação. Pense na história de Gustavo. Ele era um cara tranquilo, sempre disposto a ajudar e raramente se queixava de algo. Para todos, ele era aquele amigo confiável, presente, que estava sempre com um sorriso no rosto. Mas o que ninguém via era que Gustavo estava vivendo um luto silencioso. Após a morte do pai, ele sentiu o mundo desabar, mas continuou indo ao trabalho, mantendo conversas leves, rindo de piadas, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, porém, a dor crescia. Ele chorava escondido no carro, evitava falar sobre o assunto e dizia a si mesmo que precisava ser forte. Achava que demonstrar fraqueza era desonrar a memória do pai ou decepcionar as pessoas ao seu redor. Até que um dia, teve uma crise de ansiedade no meio do expediente. Seu corpo falou o que sua boca insistia em silenciar. Foi apenas nesse momento, diante da vulnerabilidade incontrolável, que Gustavo entendeu. Esconder a dor não é coragem, é prisão. Ele buscou ajuda, falou com amigos próximos, procurou terapia e, surpreendentemente, foi acolhido. Percebeu que as pessoas o admiravam não por esconder a dor, mas por ter coragem de enfrentá-la.
Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em negar o que sentimos, mas em reconhecer e transformar nossa dor com sabedoria. Abrir espaço para suas emoções não te enfraquece, te liberta. E às vezes, esse é o primeiro passo para a cura. 8º princípio. Valorize-se mesmo quando ninguém o faz. A opinião dos outros é instável, mas seu valor precisa ser inabalável. Marco Aurélio dizia: a sua dignidade deve estar acima das palavras dos outros. E isso começa quando você para de esperar reconhecimento externo, para começar a se tratar com respeito. Pense na história de Leila. Ela era professora dedicada, esforçada e amava o que fazia. Dava o seu melhor em sala de aula todos os dias, mesmo sem receber quase nenhum reconhecimento. Seus colegas raramente notavam seu esforço. Os gestores não davam retorno. E muitas vezes, os próprios alunos a desrespeitavam. Ainda assim, ela seguia firme, mas internamente sentia-se desvalorizada, invisível. Durante muito tempo, Leila acreditou que o problema era ela, que talvez não fosse tão boa quanto imaginava. Começou a duvidar do seu próprio valor, até que um dia, em um café com uma ex-aluna, ouviu: "Professora, você mudou a minha vida. Foi por sua causa que eu não desisti da escola." Essa pequena frase reacendeu algo dentro de Leila. Ela percebeu que o valor do seu trabalho não podia estar nas mãos daqueles que não enxergavam. A partir dali, mudou sua postura. Passou a se valorizar mais, a colocar limites, a cuidar melhor de si mesma. A mudança foi visível. Seus colegas começaram a ouvi-la com mais atenção. Seus alunos passaram a respeitá-la mais, e os gestores notaram sua presença. Tudo isso não porque o mundo mudou, mas porque Leila mudou a forma como se enxergava. Os estoicos ensinavam que a forma como você se vê define o tom das relações ao seu redor. Autoestima não é ego, é raiz. É a base que sustenta sua dignidade, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Valorize-se, não porque alguém disse que você merece, mas porque você sabe quem você é. 9º princípio. Você não precisa merecer espaço. Você tem direito a ele. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que é preciso conquistar, provar e merecer tudo. O amor da família, a atenção das pessoas, o reconhecimento no trabalho. Vivemos com a sensação de que sempre falta algo para sermos realmente dignos de existir com liberdade. Mas os estoicos enxergavam isso de outra forma. O valor de um ser humano está em sua essência, não em suas conquistas. Você não precisa se moldar às expectativas alheias para ser aceito. Não precisa alcançar um nível de sucesso ou aprovação para ser digno de respeito. Você já é o que precisa ser. E o seu espaço no mundo não está condicionado a quanto você se esforça para agradar. Ele existe porque você existe. Simples assim. Pense na história de Mateus, um jovem que cresceu acreditando que só seria respeitado se aparentasse sucesso. Achava que para isso precisava vestir roupas de marca, andar com o celular mais caro, usar os perfumes mais desejados. Tudo isso para ser respeitado perante a sociedade. Ele acreditava que sua aparência deveria falar mais alto que sua essência, pois aprendeu que o mundo valoriza aquilo que se vê, não o que se é. Mateus se endividou várias vezes tentando manter essa imagem. Trabalhava duro, não por seus sonhos, mas para bancar um estilo de vida que mal conseguia sustentar. Sempre sorrindo nas redes sociais, mas esgotado por dentro. Quanto mais tentava ser alguém que impressionasse, mais distante se sentia de si mesmo. Até que um dia, durante uma conversa sincera com um antigo amigo de infância, ouviu uma frase que o desarmou completamente. "Cara, você não precisa de nada disso. Eu sentia mais verdade em você quando não estava tentando provar nada." Aquilo caiu como um raio. Pela primeira vez em muito tempo, Mateus se viu com outros olhos, não os seus, mas os de quem o conhecia de verdade. Percebeu que estava tentando merecer um espaço que já era dele por direito, e que estava tentando comprar respeito, quando o verdadeiro respeito vem da autenticidade. A partir dali, Mateus iniciou um processo de reconstrução. Começou a se despir dos supérfluos, dos excessos e das comparações. Passou a valorizar sua história, suas ideias, sua verdade. E o mais surpreendente:
As pessoas certas começaram a se aproximar. Gente que enxergava nele não o que ele usava, mas quem ele era de verdade. O espaço que antes parecia apertado agora se alargava. Não porque o mundo mudou, mas porque ele ocupou o mundo com a presença de quem sabe que pertence. Você não precisa ser mais, fazer mais ou se esforçar além da conta para provar que merece estar aqui. Você já tem esse direito, porque você é. E quanto antes aceitar isso, mais livre, inteiro e respeitado se tornará. A liberdade começa quando você para de implorar por espaço e passa a habitá-lo com dignidade. Se você realmente quer ser respeitado, valorizado e ter relacionamentos genuínos e saudáveis, está na hora de começar a colocar em prática esses princípios estoicos agora mesmo. Entenda que seu valor não pode depender da validação ou da aprovação dos outros. Quanto mais você busca agradar a todos, mais se torna prisioneiro das expectativas alheias. Agora eu quero saber de você. Esses princípios fizeram sentido? Você conseguiu se enxergar em algumas dessas situações? Se a resposta for sim, este é o momento perfeito para começar a mudança. Se chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho ocupar meu espaço para mostrar que compreendeu verdadeiramente essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autodesenvolvimento e estoicismo. Agora na tela vai aparecer 2 sugestões de vídeo para seguir aprofundando nessa transformação pessoal. Te vejo lá.